Olá, querido amigo, querida amiga, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja contigo. É uma alegria te encontrar novamente para meditarmos juntos o Evangelho deste domingo, terceiro domingo do tempo comum, dia 24 de janeiro. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram o seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje ele é de uma profundidade teológica grandiosa e nos dá um grande horizonte para a nossa vida e para o nosso seguimento a Jesus. Primeiro diz que depois de João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, Marcos apresenta um dado histórico para nós, que depois da prisão de João Batista, Jesus ele vai para a Galiléia para anunciar, para pregar. Jesus, ele é a palavra, o Logos do Pai. E ele vai anunciar aquilo que o Pai lhe manda dizer. É o anúncio. E toda palavra que ela é dita para ser escutada. Jesus, sendo a palavra do Pai, o Pai o envia para que ele possa ser escutado. Mas somente escuta aquele que abre o seu coração, sem colocar tanto impedimento, tantas razões humanas, tantos questionamentos, mas abre o seu coração para acolher aquela verdade que é anunciada. O Evangelho é sempre um anúncio. É sempre um anúncio de uma palavra a ser vivida, de uma palavra a ser experimentada. E Jesus ele diz que o tempo já se completou. O tempo de acolhermos Deus, ou de conhecê-lo, ou de experimentá-lo em nossa vida é esse. A pena é uma pena que nós muitas vezes não percebemos que o tempo é agora, que o tempo já se completou. Nós vivemos a nossa vida pensando nas coisas do passado, ou lançados no passado, pensando as coisas que já se passaram, que não volta mais, ou ficamos presos ao futuro, naquilo que irá acontecer. E deixamos de viver esse tempo que se completa, que é o agora, que é o tempo que estamos vivendo. E é triste porque quando nós não vivemos o tempo presente, nós nos tornamos angustiados, nos tornamos tristes. Deixamos a nossa cabeça ser atormentada pelas coisas passadas que nos fizeram mal, que vai nos deixar mais mal ainda, ou nós ficaremos preocupados com as coisas do futuro, que ainda não aconteceu e pode ser que nunca aconteça. Por que uma criança é feliz? Nós olhamos uma criança, ela é sempre feliz. As crianças são felizes porque elas não vivem o passado, não vivem presas ao que aconteceu e não vivem preocupadas com o futuro. Elas vivem o tempo presente, vivem agora. E porque vivem agora, são felizes. Aqui nós vemos um chamado já para vivermos o tempo presente. Não deixar nossa mente se perturbar com coisas que aconteceram e com coisas que irão ou talvez nunca irão acontecer, nos preocupar. E Jesus ele diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão. A conversão
na língua grega é mudança de mentalidade, ou seja, mudar a forma que pensamos. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos presos à mesma forma que pensamos e achamos que só aquilo que pensamos é o correto. Só nossa visão de ver os outros, ver a vida, julgar as situações é correta. E aqui Jesus nos chama a conversão, que no grego é a metanoia, conversão da mente, conversão dos pensamentos. Mas a conversão no mundo hebraico, no mundo bíblico, a conversão na língua hebraica é mudar a direção dos passos. Ou seja, nós somos chamados não só a mudar a nossa mentalidade, mas mudar também a maneira com que estamos caminhando. Se nós caminhamos de uma maneira que ofendemos as pessoas, machucamos, temos palavras duras, palavras que não edificam, julgamentos, agimos com uma pessoa de tal maneira, enfim, rotulamos, sempre essa pessoa é assim, sempre faz isso, ou caímos no nosso vício, nossos pecados sempre os mesmos, e não mudamos a direção do nosso caminhar, ou seja, não mudamos a nossa rota, nós não estamos nos convertendo. Converter significa mudar a direção, mudar os nossos relacionamentos, mudar a relação com que temos com as pessoas para buscarmos relações melhores, mudar a relação com que temos conosco mesmos para nos perdoar, para fazer um caminho que nos leve a Deus, mudar a relação que também temos com Deus, parar de colocar a culpa em Deus de tudo que nos acontece, parar de ver Deus como aquele grande castigador, castrador da nossa vida, mas ver também Deus com amor. Então mudar a direção dos nossos pés, essa conversão, juntamente com a conversão do grego, a conversão da mente, é mudar as nossas relações. Não ficar naquelas mesmas relações com palavras, com relações que destroem o outro e nos destroem também. Porque senão nos tornaremos pessoas amargas. E que ninguém quererá ficar perto de nós, porque só nos lamentaremos, só colocaremos a culpa no outro, só julgaremos o outro e só iremos dia após dia viver de reclamações. O que nós precisamos é ter gratidão, ter um olhar de gratidão sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, ter um olhar de gratidão em relação também a Deus. E o Evangelho continua. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: segui-me, e farei de vós pescadores de homem. Jesus encontra os seus discípulos no dia a dia, na vida cotidiana. Nós não encontramos Deus fazendo sei lá qual a experiência mística, mas encontramos Deus no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na simplicidade do dia, nas coisas pequenas do dia. Ali encontramos a presença de Deus. E é naquilo que fazemos todos os dias que nós encontramos Deus. E fazemos a experiência que dele nos chamar a vivermos com ele, a cada momento e a cada situação. Assim, o Senhor ele nos chama a dar um passo na fé. Muitas vezes se fala que ter fé é dar um passo no escuro. Eu discordo um pouco disso, porque no escuro nós já estamos. Nós já vivemos uma escuridão quando, com as nossas angústias, com as nossas tristezas. Ter fé, na linguagem bíblica, é seguir Jesus, é caminhar atrás dele, é confiar nele. Por isso que na língua hebraica é errada a tradução que fala maldito o homem que confia no homem, como está em muitas das nossas bíblicas. A tradução é errada, porque no hebraico se diz maldito o homem que segue outro homem, não que confia. Maldito o homem que segue outro homem, porque para o israelita nós devemos seguir apenas um ser, que é Deus. E Jesus nos chama a segui-lo, pois seguindo nós teremos a confiança que Ele é a rocha da nossa vida. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Assim, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos convida hoje a entrar nesse segmento. Jesus chamou Pedro, Jesus chamou André a serem pescadores de homem, mas essa experiência do chamado não está só para Pedro, só para André. Ele está para todos nós.
que somos chamados a seguir Jesus no nosso dia a dia. Esse chamado continua na nossa vida. E o chamado a ser pescador de homem é interessante, que na língua grega Jesus não disse sereis pescadores de homem, mas sereis pescadores de humanidade. Nós somos chamados a entrar em cada coração e tirar o que há de melhor daquele coração. Mostrar para aquela pessoa que ela pode dar mais para Deus, pode ser melhor. Mas não com palavras duras, não com palavras agressivas, mas com amor. Entrar naquele coração mostrando que ela pode dar o melhor para Deus, pode ser melhor. Mesmo que ela não acredite ou que ele não acredite que pode dar algo a mais para Deus. O nosso chamado é ser pescador de humanidade, trazer o que a pessoa tem de melhor e não jogar na cara dela o que ela tem de pior ou o que ela faz de pior, porque isso não edifica, isso destrói, isso não faz crescer. Por isso que o grande Dom Bosco dizia que nossas palavras devem ser sempre palavras que edifiquem para trazer a pessoa no amor para Deus. Que grande chamado esse para nós, para seguirmos Jesus, para nos tornar também pescadores de homens, pescadores de corações que levem esses corações para Deus. Deixo para você, teria aqui muito que comentar ainda, mas deixo para você um grande abraço. E se você gostou desse evangelho, compartilhe para que outros possam fazer também essa experiência, se preparando para a missa com a palavra de Deus, meditando esta palavra que quer ser escutada, que quer cair no nosso coração e dar frutos. Deixo para você um grande abraço e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau.